Quando nós olhamos para este texto, nós percebemos que ele inicia uma série, uma nova secção em toda a descrição da narrativa que nós temos aqui. Se nos olharem o verso 14, e gostava que fossem lá, esta primeira secção termina com uma grande afirmação que o Senhor Jesus faz. Aliás, ele faz duas afirmações. Verso 14 diz: "E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunha de todas as nações, então virá o fim." E no verso 13 ele diz: "Aquele, porém, que perseverar até ao fim, será salvo." Há aqui duas grandes afirmações que todo aquele que estuda a palavra de Deus de uma forma séria tem que parar para, de alguma forma, nós deixarmos que o nosso coração seja impregnado com estas palavras tão sólidas que o Senhor Jesus nos deixa. São duas afirmações que nos devem fazer pensar. O último sermão sobre este assunto, ficámos aqui. E a grande pergunta que eu gostava de fazer hoje é esta: o que é que tu estás a fazer para preservar nos momentos de prova e de teste? Faz sentido, porque o Senhor Jesus nos diz: aquele que perseverar até ao fim será salvo. E a pergunta que a mim me é suscitada é esta: na verdade, o que é que eu estou a fazer para perseverar nos momentos difíceis, nos momentos de prova? Os irmãos podem dizer assim: não podemos criar nenhum sistema de defesa em relação a isso. Ou se calhar podemos. Nós temos várias instruções nas Escrituras acerca da forma como podemos e devemos ficar consistentes, a forma como nós devemos ficar firmes quando as dificuldades vêm. Mas a pergunta deverá, de facto, ficar bem consciente entre nós. Estamos a falar daquele momento em que as coisas vão obter alguma dificuldade. Ao longo dos tempos, nós sabemos, aliás, ninguém esperava que há uns meses atrás nós estivéssemos na situação em que estamos. As coisas aparecem e nós não temos o controle sobre elas. Portanto, faz sentido nós perguntarmos: como é que eu vou perseverar quando as provas, na verdade, vierem? Quando os testes se derem? Quando as coisas se agravarem à minha volta? Será que já pensaste sobre isso? O que é que tu vais fazer? Como é que vais reagir? Que tipo de estratégia vais montar? Vais orar mais? Vais ler mais a palavra de Deus? Vais para os montes? Foges do meio da multidão? O que é que tu vais fazer? Faz sentido. A segunda pergunta que se pergunta é esta, por causa da afirmação que o Senhor Jesus faz: o Evangelho do Reino será pregado sempre. Sabem que no século XIX o cristianismo cresceu mais que nos 18 séculos anteriores. E de alguma forma o Evangelho tem vindo a crescer, embora não nos pareça. Deus está a fazer uma grande obra nos sítios mais escondidos. Por isso a pergunta faz sentido: que contributo pessoal tens dado ao anúncio do Evangelho de Cristo? Como é que tu tens sentido parte desta tarefa, alinhado pelaquilo que é a afirmação do Senhor Jesus de que o Evangelho será pregado em todo o mundo antes que o fim venha? E a minha pergunta é esta: que contributo tu pessoalmente estás a dar? Tu podes dizer: pastor, eu sou uma pessoa fiel aos cultos da igreja. Eu não estou a dizer isso. Jesus certamente, ao dizer que o Evangelho tinha que ser pregado em todo o mundo, ele não estava a dizer, nem sequer, neste caso, a dimensionar o número de pessoas que entrava lá no templo em Jerusalém para fazer aquilo que era o seu culto a Deus. Como hoje o mesmo não acontece. A grande questão é: que estratégia tu tens? Tu dizes que o Evangelho deve chegar a todo o mundo. Se dizes e concordas que, na verdade, a boa nova do Evangelho que chegou aos nossos corações, chegou até nós em alguma altura da nossa história, deve chegar também a outros, a grande pergunta que se coloca é: qual é o teu contributo para isso? Reparem, todos gostam de C.S. Lewis. Quem é que não gosta? Ou melhor, quem gosta? Muita gente gosta. Vocês acham que não vão gostar é da frase que está aqui, que é dele. Ele diz: de todos os homens maus, os maus religiosos são os piores. Eu acho que isto dá uma volta no estômago que nem apetece almoçar hoje, não é? Realmente, a grande pergunta que se coloca é esta: de facto, eu
pessoalmente, cada um de nós. Somos pessoas que estamos, de alguma forma, a contribuir para o bem-estar no mundo. E o bem-estar não é nós fazermos muitas coisas. O bem-estar é nós fazermos aquilo que, na verdade, Deus nos pede. O melhor bem-estar que nós podemos dar às pessoas é falar-lhes da esperança. Sabem, esta semana tenho estado a pensar um pouco, acho que é por causa do vírus. O vírus faz-nos pensar, não faz? Ou não? Não? Vocês não têm pensado mais? Não me digam, eu tenho. Estava a pensar esta semana acerca do futuro. Nós estamos quase a chegar ao fim de 5 anos da nossa presença cá. Não sei se já repararam. Os meus cabelos estão mais brancos, pelo menos isso vocês devem ter reparado. Não é? E eu gostava de pensar qual será a próxima etapa. E tenho estado a pensar e a orar sobre isso. E sabem uma coisa? Uma das coisas que eu acho que o mundo vai precisar nos próximos tempos, e aquilo que já está a precisar agora, é esperança. Até nós próprios precisamos de esperança. É por isso que eu vos encorajo a ler o Apocalipse. Façam leituras no Apocalipse. Façam leituras de tudo aquilo que tem a ver com essa volta de Cristo, como afirmámos no domingo passado. Eu encontro esperança nas palavras que eu não conheço nas Escrituras, o que eu acho incrível. Cada vez que eu leio o Apocalipse, eu cada vez percebo menos dele. Mas cada vez tenho mais esperança naquilo que é a mensagem do Apocalipse. A sério. Tenho estado muito preocupado. Voltei a reler algumas coisas sobre estas escolas todas que existem sobre o entendimento da segunda vinda de Cristo, sabem? E há aí pelo menos 4 grandes escolas e todos nós achamos que temos razão, porque toda a gente que vai às Escrituras chega à conclusão que afinal ninguém está errado, estamos todos certos. Eu já vos disse a semana passada aqui, uma das razões porque eu acho que ninguém sabe bem como é que vai ser a volta de Cristo é para que todos nós estejamos conscientes de que ela acontecerá. E por isso faz sentido nós lermos, nos desgastarmos na leitura das coisas que têm a ver com a segunda vinda. Sabem porquê? Porque se isso acontecer como acontece comigo, eu encontro esperança mesmo naquilo que eu não entendo completamente na palavra de Deus. Porque me fala de um Deus que virá e que será Senhor sobre todas as coisas. E sabem, esta semana eu falei para mim próprio e disse, não, eu não quero ser dos piores. Não quero ser. Eu corro o risco de eu ser uma pessoa religiosa. Corro o risco de ser uma pessoa que tem um exercício de fé, mas que provavelmente não está a produzir aquilo que Deus espera que produza. Talvez porque eu não estou a fazer nada, nem a montar estratégia nenhuma para perseverar na fé. E provavelmente também não estou a dar nenhum contributo sério àquilo que é o alargamento do reino nesta terra. Por isso, eu não quero ser religioso. Eu quero ser um discípulo de Cristo que leva a sério aquilo que Jesus diz. E se é verdade que nós estamos num tempo em que temos que levar Deus a sério, esse tempo é hoje. Porque de repente nos vemos completamente absorvidos por tanta coisa que nós não conhecemos, tantos mistérios que vêm por aí, que nos deve fazer pensar, será que eu estou efetivamente a caminhar nos passos do Mestre? Bom, estas são as afirmações que o Senhor Jesus nos fez, as últimas que Ele fez, até nós entrarmos no versículo 15. E o versículo 15, sabem que é um versículo que eu quero realmente destacar por uma razão muito simples. É que ele faz uma grande mudança naquilo que é a descrição do texto que nós temos aqui. Diz que quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver no eirado não deixa atirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo não volta atrás para buscar a sua capa. Sabem que alguns daqueles que interpretam estas coisas que têm a ver com a segunda vinda acham que isto está a falar da grande tribulação. Eu sou, com toda a honestidade, chego a dizer-vos que eu acho que não está a falar da grande tribulação. Está a falar da tribulação do povo de Israel em Jerusalém. É por isso que eu coloquei lá. Como nós sabemos, o povo de Israel passou por uma situação muito difícil nesta altura. Jesus está a profetizar um acontecimento futuro que se deu a partir de 68 depois de Cristo, quando efetivamente começou lá em Jerusalém um grande tumulto
O cerco deu-se lá em Jerusalém e quase 3 anos Jerusalém ficou cercado, milhares e milhares de pessoas. Chegam a dizer os historiadores que 1 milhão de pessoas morreu durante este tempo. Jesus está a profetizar aquilo que vai acontecer com a nação de Israel e aquilo que efetivamente vai acontecer na altura em que se der o cerco de Jerusalém. E por isso, as instruções do Senhor Jesus, e ele usa esta expressão abominável, abominação assoladora, porque esta é uma expressão que já Daniel usa, e nós vamos lá daqui a pouco para ver este texto. E quais são as instruções que o Senhor Jesus dá? Ele está a dizer que quando esse momento histórico acontecer, e não se esqueçam que o Senhor Jesus chegou a dizer à frente que esta geração que está a ouvir as suas palavras não passaria. Portanto, está a falar que muitas daquelas pessoas que ouviram o ensinamento do Senhor Jesus também contemplaram aquilo que foi o cerco de Jerusalém. Ele está a dizer, quando isso acontecer, fujam e procurem refúgio. Verso 17 a 18 está a dizer, estabeleçam prioridades. Isto é, não se preocupem com as coisas mínimas. Reparem bem, esta é uma das questões que eu acho que é muito importante nós pararmos aqui para refletir um pouco. Será que, se as coisas difíceis à nossa volta acontecerem, se elas se agravarem, a minha grande pergunta é, será que tu não ficas baralhado nas prioridades? Neste momento não estás baralhado nas prioridades? Observa bem a tua própria vida e responde a ti mesmo. Será que de repente tu não ficaste numa situação complicada em que de alguma forma tu já não sabes bem como é que vais reorganizar a tua vida? Ainda estás meio perdido, saber o que é que vai ser? Sabem que nos momentos difíceis nós somos chamados a de repente ter que equacionar quais são as bases em que nós nos apoiamos. E eu acho que esta é uma boa altura também para nós o fazermos. Nós fazermos uma revisão à nossa própria vida e equacionarmos em que bases nós estamos a fundamentar o nosso dia-a-dia e o nosso viver. O Senhor Jesus estava a dizer, estabeleçam prioridades. Quem estiver no eirado não desça. Quem estiver no campo não volte para trás. Eu acho que esta é uma boa altura para nós pararmos e refletirmos a respeito daquilo que eram as nossas prioridades e se elas continuam a ser as mesmas. Porque depois de toda esta mudança que se está a dar, eu acho que há necessidade de nós revermos as nossas próprias prioridades. Outra coisa que o Senhor Jesus disse, que vai ser um tempo difícil em que as mães vão precisar de cuidados muito especiais. Mas, irmãos, eu desafiei-vos a irem à net, se quiserem, aos livros, e perceberem o que é que aconteceu no cerco de Jerusalém. Ponham lá. E vocês vão ver que isto que o Senhor Jesus disse foram momentos terríveis para o povo de Israel. Ele estava a dizer no verso 20, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Nós sabemos que o sábado era muito importante para o judeu, havia muita coisa que o judeu não podia fazer no sábado. E se de facto fosse necessário fugir no sábado, eles teriam mais problemas. Se fosse no inverno, então nem se fala. Jesus está a chamar a atenção que aquele momento que vai acontecer anos depois da sua partida deste mundo, iriam ser momentos muito difíceis para o povo de Israel. E a grande pergunta que se coloca muitas vezes é se estes momentos vão repetir-se ou não vão repetir-se na nossa história. Esta é a grande pergunta que o intérprete das Escrituras faz. Isto que o Senhor Jesus está a dizer tem a ver só com o tempo lá em Jerusalém ou tem a ver também com o tempo futuro? Reparem que no verso 22 o Senhor Jesus tem uma afirmação quando ele diz: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Eu sei que muitos acham que este momento é um momento que também traduz o que vai acontecer daqui a uns anos. Nós não sabemos bem quando o Senhor Jesus voltar à Terra. Alguns acham que o Senhor Jesus vai abreviar o tempo também e que vai levar a sua igreja mais cedo. Este tempo não está a falar disso. Aliás, o que está aqui a ser dito, e esta palavra escolhidos aqui significa aqueles que foram destacados de uma forma excelente. E vocês sabem que o povo de Israel foi um povo que foi escolhido pelo Senhor desde há muito tempo. Portanto, não está a falar da igreja, está a falar do povo de Israel. Haverá outras alturas em que falará da igreja, mas não aqui. Eu quero ser honesto na interpretação do texto, está bem? Até agora, Jesus está a falar do povo de Israel.
Está a falar daqueles momentos difíceis que o povo de Israel passará anos depois, quando Jerusalém for invadida por Tito, que ficou conhecido na história por causa das grandes atrocidades que se deram durante o cerco de Jerusalém. E sabem, os momentos foram tão difíceis que o próprio Senhor Jesus qualifica-os com outros momentos que vão acontecer ainda na história. E diz que provavelmente nunca haverá outro tempo na história que tenha sido tão sério quanto este, em nível de sofrimento. Sabem, há várias pessoas que perguntam realmente se isto que está aqui escrito tem a ver com a igreja dos nossos tempos. Eu concordo com aquilo que este autor diz quando ele escreve estas palavras. O propósito principal da profecia não é responder a todas as nossas dúvidas sobre o futuro, mas permitir e encorajar que o povo de Deus viva o presente na luz do futuro. Realmente muitos vivem preocupados em perceber se realmente aquilo que está no texto bíblico vai ser exatamente o que vai acontecer naquela altura, nos tempos futuros. Mas sabem, a grande preocupação das Escrituras é responder para que o nosso próprio espírito seja encorajado para viver no presente à luz do que vai acontecer no futuro. É por isso que o Senhor Jesus disse que nós devíamos buscar o reino de Deus primeiro. Sabem porquê? Porque esse reino de Deus é futuro. Esse reino de Deus está entre nós, permanecerá entre nós e virá em expoente a nós ainda. E é esse reino que Jesus pediu que nós procurássemos primeiro. É esse reino que nós devemos viver em intensidade enquanto estamos cá. Porquê? Porque não é um reino que se esgota no tempo. É um reino que tem futuro todos os dias. É um reino que não se desatualiza. É um reino que se firma de uma forma constante. Porquê? Porque ele tem chancela naquilo que é a obra que está feita. Uma obra eterna que permanece para lá dos tempos. Uma obra que tem eternidade. É a obra do Senhor Jesus Cristo feita na cruz do Calvário. Uma obra que já sinalizou o futuro. Uma obra que, na verdade, ainda tem muito para nos oferecer, mas uma obra que já nos ofereceu o que há para ser dado. Pelos olhos da fé, como diz a palavra. É com essa fé na obra que o Senhor Jesus Cristo fez que o futuro se torna presente. Porquê? Porque nós já estamos a viver a vida eterna hoje. Uma vida que não acaba. A partir do momento em que nós confiamos na obra do Senhor Jesus Cristo, a vida eterna passa a ser parte de nós próprios e nós parte da vida eterna. Por isso, não fiquemos preocupados em tentar perceber tudo o que é que a profecia nos diz. O importante é que a profecia está cá com o propósito de nos fazer perceber que o povo de Deus vive o presente à luz desse futuro. Deixem-me levar mais à frente e perguntar a mim mesmo. O que é que significa o verso 15? E eu quero ser rápido aqui. Daniel capítulo 9, verso 24 a 27. Agora sim, peço que os irmãos vão comigo lá. Daniel, capítulo 9. Quero ler este texto porque o Senhor Jesus, quando diz no verso 15 e usa esta expressão, abominação desoladora, o Senhor Jesus está a referir-se àquilo que Daniel, o profeta Daniel. Vocês sabem que o profeta Daniel foi o profeta que mais visão recebeu a respeito do futuro e das últimas coisas. Assim como Isaías foi aquele que mais recebeu acerca do primeiro advento e, portanto, da vinda do Messias, Daniel é aquele que mais recebe acerca da segunda vinda. Deixa-me usar esta expressão, está bem? Portanto, Isaías é quem mais recebe acerca do primeiro advento e, neste caso, Daniel é aquele que mais recebe acerca do segundo advento. E, aliás, é interessante porque é dito a certa altura que Daniel é uma pessoa tão excelente que, inclusivamente, lhe foi enviado o anjo Miguel para lhe explicar as coisas que haviam de acontecer. É muito interessante. Mas os irmãos leiam, porque eu acho que cada vez nós estamos a perder mais tempo por deixarmos a Bíblia lá na estante. Verso 27. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir o santo dos santos. Verso 25. Sabe e entende.
Desde a saída da ordem de restaurar para edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois de 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. O povo de um príncipe há de vir e destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será um dilúvio. Até ao fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Verso 27. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Entendemos alguma coisa do que está aqui? Está difícil, não está? O que é que o Senhor Jesus queria dizer quando ele citou o profeta Daniel? Vamos olhar para este versículo outra vez, o verso 24, e não vamos dar neste momento muita atenção aos versos seguintes. Leiam comigo. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Se repararem, o Senhor Jesus está a explicar que há ali 6 promessas que são feitas. Elas vão aparecer sublinhadas. Primeira, cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade. O Senhor Jesus, quando veio, ele veio para fazer isto. Estas 3 primeiras promessas têm a ver com a primeira vinda do Senhor Jesus. Tem a ver com o primeiro advento. Tem a ver com a primeira razão que a trouxe à terra. Nós sabemos hoje que Jesus veio cessar a transgressão, ele veio dar fim aos pecados e expiar a iniquidade. É por isso que pessoas como nós, povo de Deus, pessoas sérias que seguem a Cristo, sabem muito bem que estas 3 promessas estão cumpridas na vida de todos nós. O pecado não tem mais poder sobre nós. Já não somos vistos com os olhos de iniquidade. E a transgressão desapareceu sobre nós, porque existe poder em nós para vencer aquilo que transgride o Senhor. Há 3 outras promessas. Trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. No slide seguinte nós vamos ver 2 coisas. A primeira vinda de Cristo fez as 3 primeiras promessas, cumpriu-as por inteiro. Ele extinguiu a transgressão, deu fim aos pecados e, de alguma forma, expiou a iniquidade. Agora reparem, na segunda vinda o que é que vai acontecer? Ele vai trazer a justiça eterna, vai selar a visão e a profecia e vai ungir os santos dos santos. Temos aqui uma resposta à grande questão. Será que aquilo que o Senhor Jesus estava a dizer dizia respeito somente àquilo que era o acontecimento histórico que se ia dar em Jerusalém no ano 70? Sim e não. Sabem o que é que isso me diz a mim? Diz uma coisa muito simples. Que a história que já se completou, ela acaba por ser fundamental no meu entendimento daquilo que é a história que se vai cumprir ainda. Isto é, o Senhor Jesus, quando veio à Terra, na sua primeira vinda, ele veio para resolver o problema do pecado. Ele veio para resolver o problema da nossa iniquidade, o problema da nossa transgressão. Ele veio para resolver aquilo que nós não conseguimos resolver por nós próprios e hoje mesmo nós vamos à mesa para sinalizar uma vez mais aquilo que é a obra expiatória do Senhor Jesus Cristo. Quando ele resolveu aquilo que nós não conseguimos resolver por nós próprios. Mas há 3 outras promessas que cumprirão na sua segunda vinda. E é por isso que a vida cristã é uma vida de esperança. Uma vida que deve estar fundamentada nas certezas daquilo que o Mestre falou, daquilo que o próprio Senhor Jesus ainda tem para nos oferecer. Se é verdade que o problema do pecado está resolvido na nossa vida, nós não temos que viver debaixo do efeito do pecado, há vitória para o cristão,
estamos a ser transformados, estamos a ser santificados através da obra de Cristo, pela ação do Espírito Santo, é verdade uma coisa, que me é pedido que eu espere com paciência até que estas 3 outras promessas se cumpram. Eu tenho que ser fiel para esperar que a justiça eterna venha a este mundo numa altura em que nós estamos a ver tanta coisa triste a acontecer à nossa volta. É importante que nós percebamos que a visão e a profecia será selada porque não haverá mais profecia quando o nosso Mestre voltar. Não há mais nada para abrir. Não há mais nenhuma cortina para se desvendar. Porque quando Ele vier, não há mais profecia. A profecia é selada, porque tudo o que nós não entendíamos, passaremos a entender. Por isso, temos que viver com esperança, a aguardar todos os dias, em santidade, essa volta do Mestre. E o lugar santíssimo será ungido para sempre. Porquê? Como vocês sabem, o templo lá em Jerusalém tem sido cobiçado sistematicamente. E, aliás, não vou contar isso agora, mas vale a pena nós lermos um pouco sobre isso, inclusivamente até percebermos o que é que está a acontecer nos nossos dias a esse respeito. Supõe-se que, neste momento, o templo lá em Jerusalém pode ser edificado, reedificado, no modelo daquilo que existia, e já existem pessoas que estão a preparar isso. Ninguém sabe bem, mas supõe-se que se um dia houver permissão e possibilidade do templo ser reedificado, em muito pouco tempo o templo será reedificado. E isso é sinal para o judeu de que realmente o Messias vai voltar a pisar aquele espaço. Meus irmãos, vou parar aqui para realmente nós perguntarmos a respeito de nós próprios. Olhem o que diz 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19. Assim temos ainda mais firme a palavra profética, e fazeis bem em estar atentos a ela, pois é como que uma candeia que ilumina o lugar escuro, até que o dia amanheça e a luz da estrela da manhã brilha no vosso coração. Vocês podem esquecer as palavras todas que o pregador disse hoje, mas, por favor, levem este versículo no vosso coração. Ele traduz de uma forma clara a necessidade que nós temos de ter uma visão profética para a nossa própria vida. Viver o dia a dia, não na dependência das coisas que temos, não na alegria daquilo que nos chega, não no facto de sermos quem somos, mas, acima de tudo, na evidência de que essa profecia nos traz luz para os dias seguintes, nos traz luz para o amanhã, para depois de amanhã, e que essa luz, acima de tudo, brilhe não no coração dos outros, mas brilhe no nosso coração, porque aí está a diferença. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, obrigado porque Tu estás também conosco. Obrigado, Senhor, porque Jesus disse que o Espírito Santo habitaria o nosso interior. Permite, Senhor, que nenhum de nós o entristeça. Permite, Senhor, que nenhum de nós o extinga. Mas que nós possamos, Senhor, viver esta realidade de ter o Espírito presente em nós, para andarmos com Ele e para, Senhor, sermos capazes de reproduzir na nossa vida aquilo que é a matriz que Jesus trouxe quando nos deu uma nova natureza. E, ó Pai, esta manhã, apesar das dificuldades que às vezes existem em compreendermos o texto bíblico, uma coisa nós sabemos, é que existe esperança na profecia. E, ó Senhor, aquilo que está narrado a respeito do futuro, Senhor, isso deve trazer para o nosso presente a evidência de que temos um Deus grande e forte que nos sustenta nos momentos mais difíceis. Por isso, nosso Deus, a oração que eu te faço esta manhã é para que cada um de nós possa sentir dentro de si próprio esta alegria e esta satisfação de ter um Salvador como Tu e de, ó Deus, termos um Espírito Santo que nos acompanha e que não nos faz
ficar órfãos. Senhor Deus, que brilhe dentro de nós esta manhã esta verdadeira luz que vem daquilo que é a certeza do que Jesus disse e que se cumprirá dentro de nós. E a minha grande esperança é que cada um de nós estejamos prontos, preparados para deixar que essa luz brilhe dentro do nosso próprio coração. Que não seja aquilo que nós não sabemos, que não seja o vírus que nós nem sequer vemos, que possa entalar esta virtude de ser discípulo de Cristo nos tempos em que estamos e sermos capazes, Senhor, de perseverar até ao fim com uma estratégia sólida, baseada na Tua Palavra e, ao mesmo tempo, Senhor, termos uma estratégia também para difundir, alargar o Teu reino a outros. Faz isso através de nós, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.